Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. Parcerias público-privadas. Esse é o tema, essa é a proposta. Essa poderia ou pode ser a alternativa para governos saírem desse estágio de estagnação que se encontram atualmente, meu caro professor. Satisfação, obrigado por ter vindo aqui conosco às terças-feiras, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Pois é, André, na verdade esse tema, ele é bastante discutido, mas ele vai e volta no ponto de vista do cenário político e principalmente de estratégia econômica de pensar o Estado novo, vamos dizer assim, né? Perfeito. E eu acho que é extremamente relevante no sentido de tentar buscar uma ação que solucione essa questão de falta de investimento do ponto de vista porque a gente teve vários modelos de tipo de Estado, né? No passado a gente tinha um Estado bastante interventor, estatista, né? Que tinha intervenções fortes do ponto de vista financeiro para fazer a estrutura para estruturar, né? Literalmente a questão de criação de novas demandas, enfim. Então o Estado estava preocupado com essa questão da oferta. Hoje a gente não tem mais esse espaço. E surge esse elemento, essa alternativa de fazer as parcerias público-privado. Eu dou um exemplo de como é que poderia ser solucionado isso. A gente sabe que o Brasil é muito amplo do ponto de vista de quantidade de município, né? Quase todos, eu até acredito, não tenho os números aqui para dizer pontual, mas seria uma boa estatística para ser divulgado para o público, para a sociedade. Quantos municípios que tem saneamento básico na sua cidade, né? Perfeito, boa colocação. Uma questão que não sempre isso é bastante discutido, né? Se tem que fazer ou não, porque na verdade é aquela obra que fica por baixo da terra, né? Não aparece muito do ponto de vista político, etc., mas extremamente essencial para o desenvolvimento econômico de uma região, né? Exemplo, cidades que são saneadas do ponto de vista do meio ambiente, tu vai ter até um progresso mais de riqueza, tu pode trazer mais, fortalecer o parque industrial, comercial e de serviço por ter esta característica, né? E por que não fazer isso através de parcerias públicos-privadas, né? Agora, o elemento decisivo para dar certo isso ou não é a questão da viabilidade econômica. Empresa alguma, do ponto de vista privado, vai assumir um grande investimento desse, ou uma obra desse tipo, ou que seja, vou usar esse termo, não que eu digo que seja um termo mais correto possível, mas essa prestação de serviço, essa concessão, sem ela ter a lucratividade. Então, o primeiro passo é os governos, né, o Estado, enfim, definir de fato um bom contrato, uma boa relação na questão da viabilidade econômica para trazer essas empresas e elas forem fazer esse serviço. Eu digo, voltando ao meu exemplo, na questão do saneamento básico, veja quantos municípios nós temos no Brasil. Olha o quanto geraria de emprego, e que nós estamos com um problema, já falamos muitas vezes aqui no nosso programa, né, André, a questão da falta de como tu gerar emprego, né, e trabalho e renda para a população, extremamente necessário para a questão da consolidação do comércio e da riqueza de um país, né? Isso poderia ser facilmente a criação de várias empresas oferecendo esse serviço e tantos outros, né, que estão aí faltando nas cidades, né, e gerando emprego. Claro que deve-se ter uma questão contratual muito bem definida, a questão de uma transparência nesse processo, né? Hoje a sociedade exige isso, né? Que quando envolve a questão de recursos públicos, que tem essa transparência, né? E a questão que fique bem claro para a sociedade que vai ser uma empresa privada que vai fazer esse serviço e logo ela visa lucro e ela vai ter lucro fazendo essa operação, esse serviço para a sociedade. E o Estado fica como o mentor financeiro, né? O que vai gerar o dinheiro, mas ele não vai executar o serviço em si. Então ele vai ter redução da questão de funcionários, né? Vai ter outras despesas que ele não vai ter e a empresa privada que vai assumir, né? Então eu acho que isso deve ser pensado
né, a nível municipal, estadual e do governo federal, né, mas eu penso que mais especificamente para a questão dos municípios, né, porque, de novo, é uma demanda muito grande por vários serviços que nós estamos carentes. E eles estão engessados pela burocracia, né? Exato, e tu não consegue fazer isso. Eu citei um exemplo, né, e vou repetir a questão do saneamento básico, uma coisa importantíssima. Tu vai em qualquer grande cidade, ou média cidade, ou pequena cidade da Europa, todas as cidades têm a questão vamos dizer assim, até uma questão comum na cidade, a cidade ser extremamente planejada com saneamento básico. E isso gera uma renda, né? Porque tu precisa fazer esse serviço, a gente pensa que é um serviço simples, não é tão simples. Claro que ele fica escondido por baixo da terra e tal, mas é extremamente importante porque valoriza a cidade, dá mais qualidade de vida e gera renda, né? Perfeito. Eu até vibrei quando disse essa questão, porque Santa Maria acaba de assinar um contrato com uma companhia que ela é rio-grandense de saneamento. Mas a percepção que a maioria tem, e se tivesse um dado estatístico para quantificar isso, seria de mais de 90% tranquilamente, é que a companhia é somente para fornecimento e distribuição de água. Perfeito, André. E não cuida do saneamento. Não está embutido na memória a responsabilidade dessa empresa. Logo, ela se vê desobrigada dessa urgência. Claro. Ela só distribui água. Ela distribui água, porque passa a ser a função principal dela, quando na verdade, em termos de saúde, é essa questão da distribuição. E vai daí, que aí tem o dado estatístico, né, de que uma cidade como Santa Maria, que tinha 54% da sua rede de população, rede urbana, com coleta, tem hoje 47%. Como pode ter encolhido? É que aumentou consideravelmente a expansão urbana, sem que tivesse a contrapartida, essa que em países europeus, países modernos, não se aceitaria expansão sem que tivesse o tratamento do esgoto. Isso realmente é muito interessante. Mas para os municípios, adorando essa sua contribuição, se vê para as pequenas obras, como, por exemplo, cuidar de canteiros, de praças, áreas esportivas. Isso perfeitamente o município pode estabelecer parcerias públicas. Eu citei um exemplo, claro, né, que a questão hoje em dia também está em voga, a questão do meio ambiente. Eu acho importantíssimo. A gente não pode pensar a riqueza sem a questão do meio ambiente. Tu tem que alocar, de fato, bem os recursos, né? Alocar os recursos. E então isso é fundamental, né? E até no nosso país, que é extremamente milhares de municípios, né? Tu tem que ter esse tipo de oferta, né? Mas é claro que pode se estender a parceria público-privada para outros exemplos, né? Perfeito. Tem a questão até das rodovias, claro que é uma coisa um pouco mais complexa. Estamos passando agora por quem vai assumir a autoestrada, a freeway, né? Freeway. Enfim, aí o Estado do Rio Grande do Sul quer assumir pela EGR, mas aí não é tão simples assim para a questão contratual. Então, veja bem, tem vários outros gargalos também. A questão do meio de transporte nas grandes cidades, como metrôs, trens, etc., aeromóvel, isso pode ser perfeitamente também ofertado através de parcerias público-privado. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, hein?